Todo excesso esconde uma falta. Foi a postagem que eu coloquei ontem à noite nas redes sociais. O que quer dizer isso? Exatamente. Isso está ligado diretamente à ansiedade. Na maioria dos casos, isso está denunciando uma ansiedade, está escondendo uma ansiedade. A pessoa come demais. A ansiedade levou a pessoa à compulsão alimentar. Então a pessoa come excessivamente. E a pessoa come excessivamente porque existe um ganho secundário. Ela come, depois que ela come, ela se sente bem. Aliás, comer é gostoso. Né? Comer é muito bom, uma boa comida, comer um bom doce, um bom chocolate, então, principalmente. Enfim, comeu e ficou satisfeito, dá aquela sensação de prazer depois que a gente come, isso é bom, tá? Mas para tudo existe equilíbrio. Só quando a pessoa come muito, excessivamente, né? Estou falando da pessoa que é compulsiva na alimentação, ela é compulsiva por conta de uma ansiedade. E, na maioria das vezes, na maioria dos casos, a ansiedade foi desenvolvida na infância. Por que na infância? Porque o adulto, dificilmente, na maioria dos casos, não se desenvolve ansiedade na fase adulta. Acontece, mas a maioria dos casos é na infância. Porque o adulto, ele sabe dizer não, o adulto sabe se defender, o adulto, se for o caso, ele parte até para briga para se defender. Ele sabe gritar, ele sabe clamar por socorro. Agora, a criança não. A criança, o pai e a mãe precisaram sair para trabalhar, deixar a criança com alguém tomando conta, né? A famosa cuidadora de crianças. Então a criança pequena ali, ela com 5 anos de idade, 4, 3, ela vai passar o dia, 2 anos de idade, então ela passa o dia naquela ansiedade, desenvolvendo aquela ansiedade, esperando, contando com a hora de ver o pai e a mãe voltar para pegá-la. Ela passa o dia angustiada, por mais que o ambiente seja agradável, mas ninguém substitui mãe e pai. Né? Para uma criança pequena, ninguém substitui. São os heróis da vida dela, então são os protetores. Então ela anseia, passa o dia inteiro ansiando por encontrar seu pai e sua mãe, por rever o pai e a mãe. Está desenvolvendo ansiedade. Ou então a criança sofreu uma violência, um abuso, enfim, algum tipo de violência, verbal, físico, que seja. Desenvolve ansiedade, porque ela precisava falar, mas como ela era criança, ela tinha medo, ela não reagiu, ela não sabia gritar, ela não sabia se defender, ela não sabia clamar por socorro, ela não pensou, até porque ela não tinha maturidade para agir. Então ela desenvolveu o medo, ela desenvolveu a ansiedade, aí se torna um adulto compulsivo porque ela come, porque existe uma ansiedade, existe uma falta, que foi uma falta de proteção, uma falta de atenção, uma falta de carinho, uma falta de cuidado na infância, né? Que desenvolveu a ansiedade, que desenvolveu a compulsão alimentar. Então a compulsão alimentar é retrato de um passado mal resolvido, mal atendido. Então, se a pessoa come em excesso, ou seja, o excesso está escondendo a falta de cuidado, a falta de proteção no passado. Daí todo excesso esconde uma falta. A pessoa que fala demais, outro exemplo, eu penso, quem não conhece, aliás, quem não conhece alguém que fale muito, né? Existe até um ditado que chama o verborrágico. A pessoa verborrágica é aquela pessoa que fala pelos cotovelos. Fala muito, ninguém aguenta ficar perto, fala demais. Por quê? Passou muito tempo da vida sozinha, esperando, né, por alguém e volta lá esperando o pai, esperando a mãe, esperando, enfim. Ou então teve uma infância onde era filha única, filho único, ou então os pais não deixavam brincar com os coleguinhas da rua. Ou então ela foi muito reprimida. Então essa pessoa ficou muito tempo trancada, muito tempo sendo proibida, né, pela vida. E devido a isso, ela desencadeia aquela ansiedade. A ansiedade leva ela a ter aquela vontade excessiva de falar. Ela precisa falar muito para saciar a vontade dela de comunicação, de dizer para o mundo, pô, eu tô aqui. Vocês não estão me vendo, eu tô aqui. Então a pessoa fala demais porque ela
sofre de ansiedade. E normalmente o ansioso ele fala muito e fala muito rápido. Ele atropela as palavras, a pessoa fala demais, tem que chamar a atenção. Ô, calma aí, fala um pouquinho mais devagar, porque está indo muito rápido. Eu estou entendendo, mas se falar devagar vai ser melhor, a gente vai entender melhor. Então, o excesso da fala esconde a ansiedade. Pessoa que não aguenta ficar muito tempo em qualquer lugar fechado, lugar aberto, vai pro cinema, ai, já cansei desse filme, vai pra academia, já tô de saco cheio de ficar aqui malhando, vendo esse monte de gente perto de mim, vai pra praia, e o sol tá demais, é água demais na minha frente, é água demais pra eu tomar banho, e tem muita gente perto de mim, já chega de praia. A pessoa não aguenta ficar muito tempo em determinados, em todos os lugares, na verdade, né? Para onde ela vai, ela não aguenta ficar muito tempo parado. Por quê? Ela foi reprimida demais na vida. Os pais não deixavam sair. Aí eu volto ao exemplo. Os pais não deixavam a criança sair de casa para brincar com as coleguinhas na rua. Ou então, já no início de um casamento, casou com uma pessoa possessiva demais, o marido proibia a mulher de sair com as colegas, de sair para um encontro social só com as amigas, ou de sair até mesmo que fosse para academia, para a igreja, enfim, não. E tem gente que é possessiva que depois que casa não quer deixar o companheiro, independente se for mulher ou homem, não quer deixar o companheiro fazer mais nada na vida. Não, você não precisa mais estudar, você não precisa mais trabalhar, você não precisa de academia porque você já tem um corpo perfeito, você é linda, você é um deus grego, você não precisa se cuidar porque você já tem um corpo lindo. Gente, por favor. Então é o excesso, né, no tratamento, um tratamento abusivo, reprimiu demais a outra pessoa. Aí, por conta da repreensão, de ser tão reprimida, a pessoa desenvolve ansiedade. Aí a pessoa desenvolveu ansiedade, quando ela consegue chegar em algum lugar, ela quer vivenciar muito de muita coisa em pouco tempo. Então ela vai num lugar, ela vai no shopping e já curtiu o shopping, deu 20 minutos de shopping, não tá bom. Não, agora vamos sair do shopping, vamos para outro lugar, vamos pro restaurante. Aí vai pro restaurante na rua, não, agora tem um barzinho no céu, vamos pro barzinho. Ah, não, agora tá rolando alguma coisa em outro lugar, vamos para lá. A pessoa ela não consegue ficar parada muito tempo em determinado lugar, porque ela foi reprimida demais. Então o excesso de pressa, o excesso de vontade de sair, a pessoa que foi reprimida demais, ela tem uma necessidade muito grande de sair, ela precisa sair de onde ela estiver. Mesmo que o ambiente esteja bom, esteja agradável, mas ela começa a se incomodar, tem aquela coisa, parece estar pegando fogo embaixo do pé dela, ela precisa sair. Daí é isso. Em poucas palavras, é isso aí. O excesso, todo excesso esconde uma falta. Observe os comportamentos das pessoas próximas de você, ou de repente até mesmo de você, né? Como estão os comportamentos. Se está tendo um comportamento em excesso. Se você identificou um excesso no comportamento, agora leva sua mente para o passado e busca entender aonde foi desenvolvido essa necessidade, esse excesso de comportamento. Comer demais, falar demais, pressa demais, enfim. Todo excesso esconde uma falta, tá bom? Compartilha esse vídeo lá com 10 pessoas e se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, curta, dá o like e continua assistindo, tem coisa boa pela frente. Com isso a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo como pessoa, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.